Vocês se lembram quando estávamos no ensino médio e os professores de física nos apresentavam a resistência do ar, força de atrito e a gravidade, mas nos pediam para desprezá-las? Aqui teremos algo semelhante, porém, ao invés de ficarmos presos nas leis clássicas, passaremos a considerar aquelas presentes no mundo quântico, como especificidade de quais moléculas escolhidas entre si, variações na velocidade de associação molecular e da dissociação. Porém, assim como no ensino médio, tudo isso será ignorado. Mas por que fazer isso? Nós passaremos a ignorar esses fatores para podermos pegar o mundo macroscópico e analisá-lo a nível molecular. Caso contrário, seria impossível esse tipo de estudo. Seria algo como você estudar folha por folha da floresta amazônica para explicar algum evento sobre o que ocorre nela. Sendo assim, usaremos esse conhecimento que adquirimos sobre termodinâmica estatística para criar a ponte que permitirá transitarmos do mundo macroscópico para o molecular. Mas você deve estar se perguntando, qual a importância de aprender isso? A resposta está em você mesmo. Por exemplo, durante o intervalo das aulas, que você vai até o mercado para comprar um lanche. Quando esse alimento chega no seu trato gastrointestinal, os nutrientes presentes nele, como a lactose e a glicose, serão divididos em unidades menores e, por difusão, serão capazes de atravessar o epitélio e entrar na corrente sanguínea. Porém, se o seu desejo é algo mais prático, podemos considerar um fármaco. Utilizando cálculos estatísticos, podemos prever a sua taxa de liberação dentro do organismo e a penetração dele no alvo. Além do mais, a difusão também ajuda a entender a função enzimática. Por exemplo, você, depois de formado, começa a trabalhar em uma indústria. E no seu primeiro dia de trabalho, o seu chefe lhe pede que otimize um experimento envolvendo a quebra de um substrato baseado em glicose por um catalisador enzimático. Para isso, você mede a taxa de catálise e conclui que é preciso aumentar o número de colisões através do aumento da temperatura. Então, utilizando os cálculos que você aprendeu sobre termodinâmica estatística, é possível você definir a temperatura ótima para o processo. Um outro uso da termodinâmica estatística pode ser seu emprego na construção de equipamentos laboratoriais, como equipamentos de osmose reversa. Por meio dos cálculos, é possível definir a pressão e a temperatura ideal para fazer a água atravessar a membrana do seu equipamento, levando consigo o mínimo possível de soluto, e assim fazer seu produto ter mais vantagens ao entrar no mercado. Agora, depois dessa introdução, vocês devem estar se perguntando: legal, mas como isso realmente acontece? Quais os fundamentos teóricos para a interação entre moléculas? Pois é, pessoal. O que vocês precisam entender é que o movimento molecular é um fenômeno físico de transporte de matéria, no qual um soluto é transportado pelo movimento das moléculas de um fluido devido ao movimento térmico das partículas, sendo que esse movimento é aleatório, devido ao choque entre elas. No caso do soluto, ele acontece da região mais concentrada para a menos concentrada, no intuito de atingir um equilíbrio. Exatamente. Precisamos levar em consideração que a posição das moléculas não vai ser definida apenas pelo choque com as paredes do sistema, mas também pelo choque entre as moléculas. De maneira a simplificar o entendimento, podemos analisar o movimento ao acaso unidimensional. No quadro, vemos a infinidade de possibilidades de movimento da molécula em uma única dimensão. Agora, imaginem isso em 3 dimensões. Dessa forma, como poderíamos visualizar isso matematicamente? Para calcular essa probabilidade, temos essa fórmula, que é uma derivação, nos permitindo calcular a probabilidade da molécula estar a uma distância x da origem em um determinado tempo t. Essa fórmula de probabilidade pode ser reduzida compreendendo que o número de passeios possíveis é dividido pelo número de passeios possíveis em uma dimensão, que é 2 elevado a n, número de passos. A probabilidade percorrida de ser n lambda é P igual número de caminhos com nr passos à direita dividido pelo número total de caminhos, que é igual a W sobre 2 elevado a n. Isso é igual a n fatorial sobre meio vezes n mais nzinho fatorial multiplicado por meio n menos nzinho
fatorial vezes 2 elevado a No n. entanto, para um número muito grande de passos, é usada a aproximação de Stigler. Considerando também que os passos que compõem o passeio são de distância muito pequena, podemos fazer a seguinte aproximação. Neste ponto, notamos que o número de passos dados em um tempo t é n igual a t dividido sobre esta letra grega, e a distância percorrida a partir da origem é x igual n epsilon. A substituição dessa grandeza na expressão de log natural de p leva a esta equação. A probabilidade de uma molécula estar afastada de sua origem aumenta com o passar do tempo. Os parâmetros comprimento e tempo estão relacionados com o coeficiente de difusão nessa equação. Lambda é o comprimento de cada passo e tal é o tempo de cada passo. Essa equação mostra que uma molécula que dá passos longos e rápidos tem alto coeficiente de difusão. Já essa relação relaciona o coeficiente com a viscosidade, visto que quanto maior a viscosidade, menor é o coeficiente.